Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Este é o programa Nobres Pares. Espaço reservado para que você conheça mais sobre a vida daqueles que fazem parte da história deste poder legislativo. E neste programa temos a grata satisfação de receber ele, que foi vereador constituinte, Mário Goshi. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Nobres Pares e nesta casa que você já atuou como vereador. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz e contente de ter essa oportunidade de conversar e trocar algumas ideias. Quantos anos da Câmara que você esteve aqui? Foi na 10ª legislatura de 89 a 92, resultado da eleição de 88. Né? 23 anos? É, mais ou menos 23 anos. Começa a falar um pouquinho da história do Mário. Mário, você é filho de Cubatão? De Cubatão. Seus pais? Da Fabril. Meu pai é da Fabril e minha mãe nasceu em Caraguatatuba, mas ela veio para cá acho que com 2 anos de idade. Nome dos pais? Meu pai já falecido, Rony Goshi, e a dona Eunice Rodrigues Goshi, que é aposentada da prefeitura, inclusive. Goshi, é o sobrenome... Então, na realidade, é uma invenção do cartorário. Meu avô nasceu em Ribeirão Pires, o pai dele era italiano. E é uma história meio complicada. E o Carcamano veio para cá semi-analfabeto, o velho Pasquale. O nome dele era Pasquale Gliosci. Gliosci. Gliosci, Gliosci, Gliosci. E quando meu avô nasceu em 1908, em Ribeirão Pires, acho que o cartorário não entendeu bem o que ele falou e escreveu Goshi e ficou Antônio... O Carcamano deve ter falado Antônio Gliosci, e aí escreveram Antônio Goshi. E aí surgiu então o Goshi, da forma como é escrito, a pronúncia correta seria Goki, né? Mas a gente fala Goshi até por conta da origem lá do Gliosci. Né? E todos os irmãos do meu avô ficaram com sobrenomes diferentes. Tem uma família aqui em Cubatão que todo mundo conhece, chamada a família Ilhosa. Né? Inclusive o ex-vereador alemão, Azzolini, sim, a irmã dele era casada com Pedro Ilhosa, primo do meu pai. Vem do mesmo, o problema foi o mesmo. O mesmo cartorário. Em vez de ficar Goshi, ficou Ilhosa. Como teve tia minha que ficou Gliose, Griose. Problema cartorário. É. Quantos irmãos, Mário? Eu tenho 3. 3 irmãos? 3. Morou na Fabril inicialmente? Quando eu nasci, meu pai morava na Fabril, meu pai e minha mãe. Meu pai era funcionário da Santista de Papel. E minha mãe era filha de um funcionário do DR, que morreu em 62, meu avô Antônio. Ele morreu em 62 num acidente que teve lá em Pedro de Toledo. Está sepultado lá, inclusive. Pedro de Toledo. Isso. E aí você viveu a infância na Fabril? Vila Nova, não, Fabril, saí de lá com 2 anos. Depois fomos para o Casqueiro, moramos na rua João Marion. João Marion. Até 66, né, até os 6 anos, depois para Vila Nova. Na 1º de maio, onde ficamos até uns 2 meses depois que meu pai faleceu. E 1º de maio? 1º de maio. Depois morei na Dom Pedro I. E o que você recorda dessa infância? Era um período... A gente vivia numa cidade do interior, perto do litoral, né? E naquela época, a gente saía de casa, as portas ficavam abertas, você não trancava a porta, minha casa não tinha portão. Era muito tranquilo, muito seguro. Né? Na época de escola? De escola, eu estudei no Vila Nova, né? Hoje conhecido como Lincoln Feliciano. Depois inaugurei o professor José da Costa, que era meu professor de matemática. Na época, o nome da escola era 31 de março mesmo. Aí virou Ginásio Estadual de Cubatão. Aí depois, já no 2º grau, fui para o técnico em Santos, né, no Escola de Carroza. Bom, na época de infância, bate-bola, brincadeiras... Tudo quanto é tipo de brincadeira, desde de futebol nos terrenos vazios, que a gente transformava em campinhos, né? E como na rua, brincava de taco, empinava papagaio, jogava, a gente chamava de fubeca, né, bolinha de gude, colecionava figurinha e jogava bafo, taco, bandeirinha, que era uma outra brincadeira que a gente brincava à noite, que era muito legal, disputa de território, né, uma brincadeira muito legal, que eu não vejo a molecada hoje brincar disso, né? Perdeu o aspecto para você naquela época? Hoje você olha tem o mesmo aspecto? É que a gente quando vai ficando mais velho, a gente tem tendência a ficar meio saudosista, né? Então a gente vai lembrando do que era bom lá. Eu não sei, obviamente que a juventude hoje, com toda a tecnologia que tem, eu não sei se eles conseguiriam viver sem isso, né? Então talvez eles também vão ter, quando chegarem na nossa idade, vão ter também a saudade da época deles.
enfim. Mário Jovem, então, estudou no Lincoln Feliciano e depois no José da Costa. No José da Costa, meu professor de matemática. Aqui nas férias de final de ano, ia para a escola ensinar a gente a jogar tênis. Jogar tênis? Jogar tênis. Fantástico aquele professor. E o que mais você recorda dessa época de escola? O que mais marcou você nessa época? Então, eu tinha uma participação muito grande em tudo na escola, né? Na época de ginásio, eu era do Grêmio, eu era o capitão do handebol, do basquete, do futsal e do vôlei. Jogava as 4 modalidades, corria 100 metros rasos, fazia... então tinha uma atividade esportiva muito grande na escola. Fui campeão infantil dos Jogos Escolares de Cubatão pelo 31 de março. Derrotamos o Schmidt, que era o grande favorito na final, por 3-0. À época ainda não havia o centro esportivo, né, o Romeirão, e era tudo centralizado onde é hoje a Escola João Ramalho. Lá que era a chamada CME, né, que era a Coordenadoria Municipal de Esportes. Então, tudo era realizado ali? Era ali. Então tinha uma veia... Não, e além da parte esportiva, ainda tinha a parte cultural, porque as 2 irmãs do secretário hoje de Habitação, Silvano Lacerda, a Célia e a Sueli, que eram da minha classe, elas que montavam, principalmente a Célia, que é casada com o ex-vereador Agrimaldo, né? Ela que montava as peças de teatro e tal, fazia os ensaios e geralmente eu era o protagonista Participava do... geralmente era era o protagonista das peças que ela encenava. E o jovem Mário, depois do ensino, a 8ª série, né? Já foi para o ensino médio. No ensino médio eu estudei no Escolástica Rosa, em Santos. Qual a ideia técnica na época? Eu fiz eletrônica, mas não sei nada disso. Não era a minha área, não era a minha praia, né? Então, o esportista que tinha uma veia teatral que foi fazer eletrônica. Mas tanto é que na faculdade eu entrei a fazer jornalismo, né? Em 78, perdão. E acabei depois optando por publicidade e propaganda. Terminei em 83 o curso de bacharel em publicidade e propaganda. Então você fez eletrônica... mas não segui. Cheguei até a fazer um estágio na Alba, uma antiga indústria que tinha aqui, que era onde meu pai trabalhava. Meu irmão... Hoje é um frigorífico, senhor? Eu não sei o que está lá na área. Uma área de frigorífico, tudo mais. Então aí você fez escolástica e aí foi fazer... Faculdade de Comunicação na Facos. Foi aí que eu venho conhecer a militância política, né? Foi na faculdade? No diretório acadêmico da faculdade, a gente teve um movimento assim de vanguarda na Baixada Santista. O presidente do diretório acadêmico era o ex-vereador aqui também dessa casa, Dorival Vieira dos Santos. E ali eu fui apresentado para a militância política de esquerda. E foi quando eu, já naquela época, participei da fundação, uma participação ainda muito pequena, né? Mas assim, pequena porque não tinha muita expressão. Mas era gostoso, eu aí comecei a militar e participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Mas o Mário tinha uma tendência política ou isso nasceu lá na faculdade? Não, eu sempre tive uma atenção voltada, já na minha adolescência eu tinha uma atenção voltada. É que naquele período a gente ainda estava sob o período de ditadura militar, né? E então era um pouco mais difícil, mas a gente já vinha naquele processo de abertura... Mas você tinha tendências coletivas, ou seja... Eu tinha o tema da atividade política já me chamava a atenção, né? Me instigava, né? Então, e através do diretório acadêmico da diretório faculdade? Acadêmico, eu participei do diretório acadêmico, aí em 79 a gente tinha um movimento pro APT, e eu comecei a participar aqui em Cubatão. Na realidade eu participei na Baixada como um todo, quase, né? Mas assim, como minha cidade era Cubatão, eu participei do núcleo de fundação de Cubatão. Ainda fazendo propaganda e marketing? Fazendo faculdade, publicidade. E quando você começou a fazer, observou o direito? Então, o direito, aí quando em 88 eu fui eleito vereador, tomei posse em 89, e a empresa que eu trabalhava numa indústria farmacêutica, eles não aceitaram essa atividade minha política. Então eu fui demitido. E não aí, aceitaram a sua atividade política? Não, atividade paralela, eles não queriam. É um multinacional suíça chamado Roche, e os meus superiores, né, na empresa disse que não fazia parte da política da empresa ter funcionário que tivesse atividade política. E me demitiram, já em plena campanha, no início da campanha. Mesmo assim, ainda fui trabalhar numa outra indústria, que era a Glaxo, uma indústria inglesa. E aí, pelo mesmo motivo também, aí se aproximou já da reta final de campanha, eles me demitiram, faltava acho que uns 3 meses para as eleições, setembro, a eleição era em novembro, a época, né? E aí eu entrei na Câmara, fui eleito,
E aí eu falei assim, bom, vou fazer direito, que eu preciso de alguma atividade, eu preciso trabalhar, né? A atividade política, por si só, não... Naquela E aí época aí não tinha essa questão de que quem é vereador não pode advogar ou não? Não, hoje até pode, acho que os só impedidos não- são os membros da mesa, né? Também. Os membros da mesa são impedidos, mas pode sim. E aí eu fui fazer direito. Aí quando eu terminei, eu saí da Câmara ainda não tinha terminado a faculdade, eu terminei 2 anos depois. Então, na verdade, também a sua participação como vereador despertou você também para essa área. Aliás, eu fiz escola em Cubatão, porque depois de mim, vários outros colegas que passaram pela Câmara foram para a faculdade, foram fazer faculdade de Direito. Você Ivaniel, Josafá, falecido, o Tiãozinho, né, o próprio Ivaniel, acho que o Doda, inclusive, todos foram fazer Direito. acho que o Donizete também fez. O Donizete, perfeito. Então, é uma necessidade de quem observa essa casa, aprender um pouco mais sobre o direito, sobre para poder trabalhar? Não sei, não necessariamente. Eu acho que não necessariamente. Eu fui fazer mesmo para ter uma opção mesmo profissional, né? E é uma coisa estranha, assim, até engraçada, curiosa, porque eu quando comecei, eu me formei em Direito, eu não estava nem pretendendo advogar. Tanto é que eu estava trabalhando, depois que eu saí da Câmara, eu fui trabalhar numa empresa, agente comercial de uma empresa no ABC, uma empresa de cartão refeição, que um amigo me indicou. E acabei saindo de lá e aí tive que advogar, né? E foi um começo muito duro, muito duro. Foram quase 2 anos de mal ter para o cigarro, né? Porque eu sou fumante, infelizmente. Mas foi um período muito difícil, já com uma idade, não era mais garoto, né? O fato de ter sido vereador prejudicou em algo? Então, assim, eu tenho, claro, guardo boas recordações da vereança, acho que foi um aprendizado muito grande da minha vida. Mas hoje, se eu tivesse com o acúmulo que eu tenho já de experiência, e se eu me transportasse com essa experiência para aquela idade de 28 anos, eu não disputaria mais. Você não... Não. Você foi eleito, como é que foi? Não que eu não goste da política. Poderia fazer política de outra forma, mas não... Como é que você foi acompanhar? Voltada para o jovem, voltada Então, para a conservadora, uma campanha de esquerda? Como é que foi a tua campanha? Então, eu era novo e a gente tinha aqui nos anos 80, eu participava e tinha um certo protagonismo no movimento cultural. Então, eu fundei aqui o Clube de Cinema de Cubatão, a gente organizou o movimento cultural Zanzalá, né? Além das lutas populares, que eu participava do movimento, eu apoiava, né? Não era do meio, mas eu apoiava o movimento do Sem Casa, o movimento por emprego. Essas lutas populares, a gente sempre participava, apoiando e tal. Sempre ocorreram na cidade. Mas assim, eu não era um sem casa, eu não era um sem emprego, mas eu apoiava essas lutas, participava, ajudava. A luta do povo cubatense por melhores condições de vida, né? Acho que era... Por ser um filho da cidade, tinha uma identidade a mais ou não? Então, minha família sempre foi ligada aos setores mais tradicionais, né, da cidade, mais conservadores. E era até uma novidade o fato de eu estar alinhado politicamente com a esquerda. Mas assim, a esquerda me ganhou, né? Eu sou socialista por convicção, não tenho por formação, por conhecimento. E aliás, até brinco, eu costumo dizer o seguinte, que bom seria se eu permanecesse um pouco mais ignorante, né? Porque às vezes eu acho que a ignorância é sinônimo de felicidade, né? Quanto menos quanto mais tu ignora as coisas, menos você se aborrece e mais feliz você é com poucas coisas, com pequenas coisas, que a gente não precisa muito para ser feliz. Porque a gente, às vezes um pouco, alguma coisinha assim de nada, deixa a gente feliz, nos dá satisfação. Eu vejo hoje que as pessoas buscam, de uma forma geral, acumular, e a vida é passageira, ela tem um fim, né? Não sei. Então, talvez, eu costumo, ultimamente, não sei se por causa da idade, mas eu tenho repetido muito isso. Acho que se eu fosse um pouco mais ignorante, talvez eu fosse um pouco mais feliz, né? Assim, tivesse a gente não teria algumas preocupações que a gente tem. Foi um momento em que você viveu para o coletivo. Ainda vivo, né? De uma certa forma ainda vivo, né? Porque, assim, não tenho mais aquela militância, até porque o físico também não deixa, né? A gente parece que não, tô com 55 anos ainda, parece ser jovem e tal, ainda, mas não é mais a mesma força, essa mesma vitalidade para enfrentar algumas situações, então... Ainda pensa no coletivo? Não, claro, sempre. Eu acho que
o coletivo está acima do individual, sempre. Né? Deus criou esse mundo que é para todo mundo ser feliz. Isso que me despertou e que me levou para a esquerda. Não é possível a gente ver um mundo com poucas pessoas acumular tanta riqueza, tantos bilhões e ver uma grande maioria de miseráveis, de famintos, de sem esperança, sem perspectiva. Isso me aflige muito. Não só enquanto um cidadão militante político, mas como um cristão também. Né? Como um cristão, principalmente até acho como um cristão. Se o Mário Góes não fosse vereador, qual seria a carreira? Mas isso depois do nosso intervalo. Tá. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Esse bate-papo com o Mário Góes, aqui no Nobis Pares. Eu fico meio emocionado quando falo isso assim. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Nobis Pares, recebendo Mário Góes, ex-vereador. Mário, na saída eu perguntei, se não fosse vereador, o que teria sido? Mudaria alguma coisa? Mudaria muita coisa? Eu não sei, a gente se raciocinar sobre uma hipótese que é muito difícil. Eu gostaria de ter iniciado a carreira jurídica antes, ter sido a minha primeira faculdade. Sua primeira opção? Porque depois eu me apaixonei pelo direito, né? Hoje eu estou assim um tanto quanto... às vezes eu até brinco também, outra pérola minha, eu costumo dizer assim, acho que é melhor vender pastel, né? Tá muito complicado também o mundo jurídico, acho que muito mais pelo que a gente vê no cenário nacional, né? A evolução da sociedade e de repente o direito não está acompanhando dessa mesma forma? Não, até acompanha, mas assim, é que ele tem uma outra velocidade. O direito tem uma outra velocidade. E não é a velocidade da mídia, da informação, né, que se cobra resultados com uma rapidez. O tempo do direito é outro tempo. Principalmente na minha área, que é a área penal, né, o tempo do direito tem que ser o tempo que satisfaça aquele que sofre o poder do Estado, o poder de persecução do Estado. Ele tem que ter o tempo para ter a sua defesa ampla e restrita mesmo, né? Ou seja, com tudo que é inerente a essa ampla defesa. Então não é o tempo da mídia, né? Não é o tempo da informação. Hoje a gente vê a mídia cobra resultados do sistema judicial, que o sistema judicial não pode e não deve... não é ao mesmo tempo. Não, é outro tempo. E enquanto legislador, você pensava dessa mesma forma, entendia que a Câmara tinha um tempo diferente da necessidade real, as coisas caminhavam? Não, na atividade política, a informação, né, é uma matéria-prima, né? Ela é muito mais próxima disso, né, do tempo real, desse tempo... Essa coisa desse time do imediatismo e tal, das respostas imediatas e tal. Como é que foi o seu primeiro dia aqui, quando assumiu? Bom, primeiro com o partido, né? PT. Sempre PT? PT. Nunca saiu do Não, eu me afastei. Eu não me afastei um período, foi agora recente, de 2005 a 2009. Mas não ingressou em nenhum outro partido? Eu estive para ingressar no PCdoB. Mas não. Tive algumas reuniões, contatos, mas cheguei até a ir num congresso como convidado. Uma paixão, então? PT é uma paixão, o Mário sempre tem... E mesmo agora, nesse período que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade, eu continuo ainda com as minhas convicções. Não quero fazer julgamentos, acho que a história não se julga no transcorrer dela própria. Do momento próprio, só posterior. Mais para frente. Posterior. Seu primeiro dia aqui, eleito pelo PT... Eu fui escolhido pela bancada, na época, éramos em 5, de uma Câmara 19, para ser o orador da bancada na posse. As bancadas tinham um orador? Aliás, foi uma proposta nossa do PT, né? Então, na posse, porque costumava falar, historicamente, protocolarmente, falava só o presidente eleito e tal. E nós quisemos mudar isso um pouco. Então, cada líder de bancada, como eu fui o primeiro líder da bancada do PT, naquela legislatura, coube a mim fazer o discurso inicial. E foi muito bom, acho que Deus me iluminou naquele dia, foi muito positivo, isso aqui estava cheio, né? Era posse também, estava o prefeito que tinha sido eleito, né? Que estava sendo empossado. E foi logo depois da morte de Chico Mendes, né?
Foi logo depois da morte de Chico Mendes. E no meu discurso eu fiz uma referência, né, à luta de Chico Mendes, ao próprio Chico Mendes. E acho que naquele momento a plateia e todos aqueles que assistiam, que estavam presentes aqui, ficaram muito felizes, muito satisfeitos. Acho que fui bastante aplaudido naquele momento, foi um momento muito feliz, né? Quais eram as ideias do jovem Mário Góes, que assumia a vereança? Então, acho que o principal legado, assim, que eu acho que minha passagem nesses 4 anos deixou em Cubatão foi a Escola Técnica Federal, sem dúvida alguma. Pra você ter uma ideia, quando eu tomei posse em janeiro de 89, a escola estava fechada por falta de professores há 6 meses. Havia 6 meses, a escola fechada, não funcionava mais. Os alunos, os pais, já tinham aquilo como encerrado e eles haviam perdido as esperanças de... Iam ter que buscar outras escolas, enfim. A escola estava fechada por falta de professores, porque ela era como se fosse um campus da Escola Técnica Federal de São Paulo. E os professores, a maior parte, residindo em São Paulo, não queriam vir para cá, pediam transferência para lá. Então, ficavam à disposição da Escola Técnica Federal de São Paulo. E aí, por falta de professores, a escola fechou. Qual foi o trabalho que a gente teve, que eu tive? E assim, foi muito gratificante. Eu assim, já vinha acompanhando o movimento deles, a luta deles para não fechar a escola. O Dodival Vieira, que era o vereador antes de mim do PT, acompanhava aquilo. E não deu certo, a escola fechou e tal. Quando eu assumi, eu montei, o primeiro requerimento meu na Câmara foi formar uma comissão especial de vereadores para acompanhar o problema da escola técnica. Aí foi aprovado, fizemos a comissão, eu fui para dentro, fui lá na secretaria da escola, peguei o endereço de todos os alunos. Na época não é como agora, né? WhatsApp e tal. Na época era fax, nem fax, era telex, telegrama. Aí nós enviamos aqui pela Câmara telegramas e para todos os cartas com aviso de recebimento, para todos os alunos cadastrados, porque a gente tinha endereço, convidando os alunos e os pais para uma primeira reunião. E aí lotamos esse anfiteatro aqui, não cabia, ficou pequeno para tanta gente. E eu marquei até para uma reunião, para uma terça-feira, que era dia de sessão de Câmara, que na época a sessão começava às 8 e terminava às 11. Então marquei para 7 horas. Eu marquei justamente para que os outros vereadores participassem também e fossem para dar força para aquilo. E aí nem todos foram, obviamente, mas enfim, bastante colegas, pares acolheram o chamado, fomos lá e demos um choque de motivação no pessoal, nos pais, nos alunos e tal, e foi uma coisa muito bonita. E aí dali montamos uma comissão de mobilização grande. Hoje os alunos dessa escola muitos amigos, são amigos meus, assim, de frequentar a casa um do outro, que foi o que mais me... E aí nós... Com essa reunião próxima à sessão, tecnicamente o pessoal veio para a sessão depois? Depois veio, e aí as manifestações aqui, ou seja, aí a partir daí nós começamos uma campanha de mobilização, começamos na região inteira, fomos em todas as câmaras, em todas as prefeituras, pedindo em audiências com os prefeitos, vereadores, para que mandassem telex, né, para o Congresso, para todos os líderes de bancada, para o Ministério da Educação, para a Presidência da República, para todo mundo. O que chovia de correspondência no MEC por conta disso, você não tem ideia. Aí mandamos fazer um broche, Salve Federal Cubatão. Depois de um ano tu ia no MEC, em Brasília, tu via funcionário do MEC lá usando o nosso bottom. Né? E a partir daí começamos a mobilizar a Assembleia Legislativa e aí fomos para Brasília. O ex-deputado Gastone Rigg, que era do PTB, cedia horário na rádio, 1 hora, para a gente ficar o tempo inteiro falando disso. Logo pela manhã cedo, ia eu, os alunos. E aí fizemos uma comissão de mobilização muito forte. E conseguimos, depois, tinha um professor também, o professor Cícero, um cearense, muito bacana. E nós fomos e ficamos em Brasília. Aí conversei com alguns deputados do PT que nos apoiaram e que cediam os apartamentos funcionais para os alunos, né, para os estudantes dormirem e no período em que ficassem em Brasília, fazendo a mobilização no Congresso, no Senado. Até por uma questão de elegância, né? Na época o Suplicy, Eduardo Suplicy, o próprio Gastone Rigg apoiava mais aqui com a rádio, e hoje, infelizmente, um que está preso, mas era o deputado Zé Dirceu, era assim um dos que mais, o apartamento dele era a República dos Estudantes lá.
E culminou com uma E aí, então, aí nós conseguimos mobilizar o Congresso, mobilizamos tivemos uma primeira audiência com o ministro da Educação, Carlos Santana, e aí depois, isso como acompanhado de inúmeros deputados. Inúmeros, não eram só, não, vários. E aí depois nós conseguimos uma audiência com o presidente da República, que era o José Sarney. E aí ele mas já estava tudo acertado, o ministro da Educação. Só era para sacramentar. E aí ele enviou o projeto de lei para a Câmara dos Deputados, para o Congresso. Chegaram a ter audiência com Sarney, presidente? Na presidência da República. E aí foi feito um projeto de lei, e aí ele mandou para o Congresso, nós conseguimos convencer os líderes de bancada a votar com urgência urgentíssima. Eles votaram, o Ministério da Educação, isso em um ano. Aí o Ministério da Educação fez o concurso público, o projeto de lei era para criar empregos. Nisso, outras, acho que 13 unidades de escolas técnicas federais que tinha no Brasil, que eram 14, pegaram carona na nossa e ajeitaram a sua vida. Não tinha o mesmo problema, mas conseguiram mais vagas, mais emprego. Tinha que criar os cargos, para depois preencher para o concurso público. E tudo isso foi feito nesse ano. E aí nós conseguimos reabrir a escola. E aí o próximo passo foi a luta pelo prédio. E hoje é o prédio que está no Casqueiro, construído, e é o nosso legado. E assim, o maior prêmio que eu recebi na minha trajetória política, vamos dizer assim, o único mandato, foi no dia da formatura. Por ocasião da formatura da primeira turma que se formava. O nível de organização dos estudantes na escola era de tal monta, eles estavam tão articulados e tão mobilizados e com um nível de consciência de participação política tão grande, que a escolha de quem ia para a mesa na formatura, eles fizeram por eleição, por assembleia. Por assembleia. Não era assim o coordenador do Grêmio, a comissão de formatura que convidava quem eles queriam. A assembleia dos Os alunos em assembleia decidiam quem ia para a mesa, justamente pelo que eles passaram. Pela falta de apoio de algumas figuras políticas. Que fizeram corpo mole, que boicotaram, entendeu? E que não nos ajudaram. E aí eu, nesse processo, eu tive assim, o orgulho, a honra de ter sido parte dessa mesa. E fui escolhido por aclamação na Assembleia. Você se emocionou tá agora? Lá, E hoje, assim, eu conheci agora recentemente, acho que é uma questão de um mês, um coordenador de um curso que agora virou universidade lá, né, também. Sim. Tem curso universitário. Aí o coordenador de um dos cursos universitários me convidou para fazer parte da comunidade, de um conselho, de uma comissão que está na escola, representando a sociedade de Cubatão, sociedade civil. E ele ficou sabendo da minha história e me convidou. E para mim, eu claro que aceitei, né? Não teria como não aceitar, aquilo faz parte da minha vida, né? Então tem uma ligação assim... Eu vejo isso foi em 89, 90, pô. Até hoje me emociona isso. Na casa, os embates. Você lembra de algum embate? Alguma... Muitos. Um que você tenha... Tinha grande... Assim, o Mihaly era um grande orador, ele fazia o estilo irônico, né? Sempre o estilo dele. Mesmo no Tribunal do Júri, que nós atuamos juntos já, aliás, é um bom tribuno de júri, ele sempre teve esse lado, né, sempre usou da ironia, né? Mas era um grande orador, o Mihaly era um grande orador. O Liberato, um vereador muito culto, uma pessoa muito culta, assim, eu aprendi latim até com ele. Então aliás, o presidente da Câmara, Pedro Delbrando, nossa, uma figura que até hoje é meu amigo, fantástica. Tivemos embates, óbvio, né? Mas assim, eu destacaria esses três, que assim que eu tenho... O Mihaly pelos embates, pelos debates, o Liberato pela inteligência, assim, pelo nível cultural dele, que era acima da média, e o Pedro, que eu acho que foi um bom presidente, um companheiro, sempre emprestou o ouvido, né? Um amigo assim. Tem outros que eu tenho saudade, por exemplo, tenho saudade do Bira, o Manuel Birajara Pinheiro Machado. Aliás, uma figura singular na história de Cubatão, é um político que nunca fez maldade para qualquer outro colega, ainda que fosse adversário político. Eu nunca vi o Bira articular, fazer uma maldade para qualquer outro colega na Câmara. Era sempre positivo e otimista. É uma pessoa que eu tenho muita saudade. Não era amigo íntimo dele, mas uma pessoa que me deixou
O Julinho Amaro, já falecido também, eu tenho também nesse aspecto uma boa relação com ele. A gente era adversário político, mas tínhamos uma amizade muito forte, assim, ele era respeitava. O próprio Romeu Magalhães, que é vivo ainda, meu amigo, o Romeu foi amigo do meu pai. O Wilson Alves Pereira foi a primeira pessoa a chegar no hospital quando meu pai faleceu, era amigo do meu pai antes da gente ser vereador. Que assim, pessoas que eram meus amigos, né? E o Wilson, uma amizade fortalecida muito mais depois que saímos da Câmara. Me ajudou muito. Você não tentou a reeleição? Não, então, eu fui candidato, é que o PT não elegeu ninguém, foi naquele período em que o PT deu a chamada quebradeira, né, aqui em Cubatão. E depois disso você também não... Não, aí eu disputei a prévia com o professor Fábio Inácio em 2004. Sim, para prefeito. Para ser o candidato a prefeito do PT em 2004. Eu disputei a prévia, foi em 2003. Perdi por 12 votos. Deus gosta de mim, né? Já provava isso naquele momento quando fez o... Estamos chegando quando eu perdi. ao finalzinho desse programa. Eu só queria falar de uma coisa, para encerrar. A coisa que mais me apaixonou, além da política, é o tribunal do júri, na advocacia. Isso é, para mim, hoje a minha maior paixão. Estou afastado, tem uns 2 anos que eu não faço, mas provavelmente em breve estarei retornando. Já fui contratado. O que você diria para um jovem hoje que queira entrar na política, que queira participar da política? Olha, eu acho que deve participar da política, tem que participar da política. Só que eu diria para ele a frase de José Mujica, ex-presidente do Uruguai. Se quiser ganhar dinheiro, faça qualquer outra coisa, não entre na política. Se o pensamento for ganhar dinheiro, ficar rico, ter um padrão de vida, né, alto, vá para outra atividade, estude, adquira conhecimento, se aperfeiçoe. Não entre para a política. A política não é para quem quer ganhar dinheiro. É para quem quer fazer o sucesso. É para quem quer fazer política. Para quem quer trabalhar pelo coletivo. Porque a gente está cansado e a gente já não aguenta mais, né, uma certa saturação do povo, e minha também. É uma coisa que nos aflige todos os dias. As pessoas que querem ganhar dinheiro acham que tem que ser através da política. A política é sacerdócio, a política tem que ser vista assim. Então, e essa juventude que não tem vícios ainda, né? Espero que não. Porque a velocidade do aprendizado hoje é muito grande também, né? Você aprende o que é bom, aprende o que é ruim também. Mas a juventude tem que participar da política, mas se for para participar, faça igual o José Mujica disse, né? Seja para um ideal que não seja o financeiro. Agradecendo a sua participação, Márcio. Chegando ao finalzinho desse bate-papo, com certeza a condição para inúmeros programas aqui junto com você. Opa, vai ser um prazer. Bate-papo. É legal fazer um debate com os Chama o Mihalho e o Liberato, eu vou adorar. Voltar a montar aquela câmara aí para... Eu vou adorar, o Mihalho e o Liberato eu vou adorar. Suas considerações, velho. Eu agradeço, acho que a iniciativa de vocês é ótima, sei lá, isso vai para o arquivo aqui? Vai para o arquivo. Opa, quem sabe daqui a uns 100 anos aí alguém vai ver. Com certeza. Esse velho magrinho aqui falando as besteiras. Mas tá bom, obrigado pela... Agradecendo ao Mário Góes, que está aqui, emocionado, aqui, revendo a casa da qual ele faz parte da história, agradecendo a sua audiência, agradecendo toda a equipe técnica que torna a TV Legislativa Cubatense possível. Legal. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo Nobres Pares.